Neymar não deve ir para a Copa do Mundo e só não vê quem não quer. Infelizmente, existem vários indícios de que Neymar não deve ir para a Copa do Mundo, mas assim, primeiro ponto é que eu quero dissertar sobre vários acontecimentos que rolaram envolvendo Neymar, seleção brasileira, Santos, para a gente poder analisar e entender juntos do porquê provavelmente ele não vai para a Copa do Mundo, beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre o histórico dele no Santos nos últimos 4 anos, a entrevista do Ancelotti, né? Ancelotti sempre é perguntado, mas tem uma entrevista que às vezes pode ter passado batido e você não entendeu. E no final, vou finalizar dando minha opinião, beleza? Então, se pra você faz sentido esse tipo de vídeo, vou pedir pra você se inscrever no nosso canal, porque ele tá crescendo, né? Então, nesse início é mais difícil ter apoio das pessoas, mas se você se identificou com o conteúdo, vou pedir pra você se inscrever. Bora lá. É o seguinte, no Santos, o Neymar ele teve 29 jogos e 11 gols, né? Não é um número ruim, né? Mas assim, para Neymar é um número bem abaixo, comparado com que ele já teve uma média de quase um gol por jogo, tanto no PSG quanto no Barcelona, né? Na minha opinião, o maior ponto da carreira do Neymar, o auge da carreira do Neymar, foi quando ele foi pro PSG, né? E depois de uma, 2 temporadas, ele começou a recuar um pouco, ele começou a fazer a função do playmaker, né? Aquela função de camisa 10, construindo, criando, né? Desde o início do campo, fazendo a construção lá atrás. E parou de jogar na ponta, né? Pra mim, esse foi o auge dele. Obviamente, ele ainda joga assim, mas obviamente também sem a explosão, né? Neymar já tem 33 anos. É uma idade avançada nos moldes atuais do futebol, ainda consegue render bastante, mas é uma idade já que a gente tem que ficar de olho, né? A grande questão é a seguinte: nos últimos 4 anos, o Neymar nunca conseguiu fazer 50% dos jogos do time, né? E desde o PSG, desde aquela quando as lesões começaram, principalmente aquela primeira mais famosa dele do quinto do metatarso, ele nunca conseguiu fazer mais de 60% dos jogos pelo PSG, né? Desde que ele começou a ter aquela sequência de lesões. Isso foi minando a carreira dele, porque quando você tem uma lesão grave em alguma parte do corpo, as outras partes elas ficam mais fragilizadas, porque elas não estão no mesmo ritmo do que a sua parte que estaria lesionada, né? Que está lesionada. Então ele começou a ter uma sequência de lesões musculares, então isso não dava continuidade. E alternando com essa sequência de lesões musculares, ele também tinha outras lesões bem graves. E isso eu quero fazer um gancho como ponto principal da entrevista do Ancelotti. O que ele falou sobre quem deve estar na Copa do Mundo. E essa justificativa, para mim, é uma forma de antecipar a não convocação do Neymar. Ele disse que quer que todos os jogadores, não importa nome, um pode estar melhor, outro pode estar pior, mas uma coisa todos eles vão ter em comum, que é estar 100% fisicamente. Então, o que aconteceu com o Neymar, com os outros treinadores, né, com o Dorival, com o Fernando Diniz, que todos sempre davam entrevista falando que a seleção jogaria em função do Neymar, o que pra mim é um erro, né? Você não aposta jogar em função de um jogador, você não prepara uma seleção pra jogar em função de um jogador, sendo que esse jogador não consegue jogar 50% dos jogos dos times dele, né, nos últimos anos. Então, não é nem uma questão de opinião mesmo, é uma questão de lógica, não tem o menor sentido, né? Tanto é que o Fernando Diniz nunca conseguiu convocar o Neymar, se eu não me engano, convocou naquele primeiro jogo contra a Bolívia, mas nunca mais, né? Porque o Neymar ele nunca mais teve 100%. Inclusive, no final do ano, que ele conseguiu ajudar bastante o Santos na fuga da zona do rebaixamento, contra o Juventude, contra o Sport. Inclusive, ele terminou a temporada machucado. Ele tá se recuperando de uma artroscopia que ele fez no joelho, e ele tá se repetindo esse padrão, né, de lesões constantes. E se a gente juntar um mais um, a gente vai entender que não tem condições dele estar na Copa do Mundo, porque ele nunca conseguiu estar 6 meses sequencialmente bem fisicamente, né? Então, o Ancelotti já falou que nessas primeiras convocações do ano, que vão ser em março, né? A data FIFA vai ser em março. Essas convocações elas serão já com o time visando a Copa do Mundo. E o Neymar tá sempre com essa sensação de que tá retornando, de que tá pegando, que agora vai, mas nunca vai, né? Então a gente precisava dele estar em excelência pelos próximos 6 meses, o que a gente acha, que pelo menos eu acho, extremamente improvável, né? Bem provável ele tá nessa sequência de 6 meses sem lesão, conseguindo terminar os 90 minutos, tentando ter mais mobilidade em campo, porque pra mim, eu acho que até por uma questão física mesmo, o Neymar ele não consegue, nunca foi forte dele ter um jogo coletivo, mas tanto no Barcelona quanto no PSG, inclusive no PSG ele marcava mais, ele jogava mais pro time do que o Mbappé, né? Mas atualmente jogando pelo Santos é só andando em campo, quando a bola chega ele acelera, né? E não é mais aquela aceleração, né? Tem no último jogo do Santos contra o Cruzeiro, tem vários vídeos dele
ele perdendo no corpo e na velocidade para um jogador do sub-20 do Cruzeiro, se eu não me engano. Então essa é a minha opinião, né? Mas minha opinião, eu quero deixar claro que ela tá baseada em dados, né? No que a gente tem experimentado. Não conseguiu fazer 50% dos jogos de um time, então você não consegue chegar a fazer 50% dos jogos de um time, provavelmente vai chegar na Copa do Mundo ou no período da convocação, né? Da última convocação, esse meio de temporada. Nesse meio de temporada, provavelmente ele não vai fazer metade dos jogos. E não é eu que tô dizendo, eu não tô tendo que ser adivinha, é só a gente se basear no que o histórico tá mostrando, né? No que os índices estão mostrando. Então, minha opinião é muito embasada nisso, é pautada nessa lógica, né? Não consegue fazer, fora que ele tá apresentando um desempenho que para mim não é satisfatório, não tá sendo suficientemente para a seleção brasileira, porque o time do Ancelotti, ele já tem uma cara, ele faz uma linha de 4 no meio campo, mas nessa linha de 4 no meio campo, são 2 pontas atacantes, né? Fora que joga com 2 atacantes móveis, provavelmente vai ser o Vini Júnior, e a princípio tá se desenhando ou o Matheus Cunha ou o Rafinha jogando ali pelo meio. Na minha opinião, eu acho que vai ser Vinícius Júnior e Rafinha jogando pelo meio, e o Estevão e talvez o Rodrigo jogando pelas pontas. Essa é a minha percepção. E o Neymar jogando nessa formação não fecha, né? Não fecha bastante, porque tanto com o Tite quanto com esses últimos treinadores, Dorival, Diniz, quando o Neymar foi acionado, era jogando um 4-3-3, né? Aquela posição do meia, e sem muitos compromissos na marcação. Mas para deixar claro, né? Eu não tô pedindo, longe de mim tá pedindo pro Neymar marcar, mas a gente tá falando de uma Copa do Mundo que o Brasil não ganha há mais de 20 anos, né? Então, se o Brasil não fizer o que as outras seleções não fizer melhor o que as outras seleções já estão fazendo há muitos anos, que o Brasil ficou bem para trás, então eu acho improvável. E finalizando com minha opinião pessoal, tirando essa parte de lógica e desse histórico do Neymar, minha opinião pessoal é que realmente não tem que ser convocado para a Copa do Mundo, né? Assim, obviamente não estou surpreendendo ninguém, mas eu vejo que hoje o futebol que o Neymar pratica, ele é suficiente para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas no jogo contra a Bélgica, que foi a penúltima eliminação do Brasil, no jogo contra a Croácia, atualmente não consegue entregar fisicamente, né? Vamos imaginar aqui, Brasil e Croácia, ele foi muito bem, né? Ele foi o herói daquela quase classificação contra a Croácia, ele quase fez o gol da classificação, mas vamos combinar agora que em 2026, Neymar com 33 anos, cheio de lesões, né, de 4 anos para cá, o jogo do Brasil vá para prorrogação, ele não vai conseguir chegar na prorrogação, ele não vai conseguir mal terminar o segundo tempo, né, porque essa Copa vai ser maior, vão ser 8 jogos, então poupar vai ser muito complicado. Então a minha opinião é essa. Quero saber a sua, se você acha que ele tem que estar na Copa do Mundo, independente do Neymar, independente da forma física dele, é só ir. Se você achar que você deve ir por essa linha mais bagunçada, você coloca sua opinião. Se você concorda comigo, você reforça aí, deixa seu comentário, dá o like aí para o algoritmo entender que você quer esse tipo de conteúdo, esse tipo de debate. E lembrando que debater é sempre saudável, coloca aí sua opinião. Valeu!